Olá, então vamos resolver aqui alguns exercícios que eu encontrei que são um pouquinho mais desafiantes sobre o subdomínio 1.1 de Química 10º ano, a massa e o tamanho dos átomos. Este primeiro apresenta-nos aqui um gráfico, diz que o carbono dá origem a muitos compostos, os compostos orgânicos, alguns hidrocarbonetos constituídos por carbono e hidrogênio, e os gráficos apresentados A e B são da massa em função da quantidade de matéria. A primeira pergunta pede para concluir qual dos dois hidrocarbonetos, A e B, tem maior massa molar. Depois pede para escrevermos um texto com linguagem científica adequada, a fundamentação da conclusão solicitada. Como é que nós pegamos num gráfico e analisamos isto do ponto de vista da massa molar? Sempre que temos uma relação linear e um gráfico nos é apresentado na forma de uma reta, devemos tentar investigar o significado físico do declive. O declive, vocês aprendem a calcular a partir da matemática. Normalmente trabalhamos dois pontos da reta, dois conjuntos de coordenadas. Aqui, como um dos pontos parte da origem, podemos pensar em apenas um. Então, o declive é dado por y sobre x, em vez do tradicional yb menos ya sobre xb menos o xa. Quando eu penso nesta ideia, nos y's, o meu gráfico tem representado a massa e no x, o meu gráfico tem representado a quantidade. O que eu faço depois disto é analisar que expressão é que nós temos que relaciona a massa com a quantidade. E essa expressão é a expressão da massa molar, que é exatamente a massa de um composto por unidade de quantidade. Então, basicamente, o significado físico do nosso declive é a massa molar. Então, como é que eu sei qual é o que tem maior massa molar? O que tiver maior declive vai ter maior massa molar. Entre os dois, qual é o gráfico com uma inclinação maior? Entenda-se maior declive o gráfico que for mais próximo da vertical. Será o A. Então, é isso que eu tenho que dizer. O A, portanto, concluindo, tem maior massa molar que o B, pois apresenta maior declive. Para uma resposta mais completa, seria pertinente explicar a representação ou a associação do declive à massa molar, uma vez que o gráfico representa uma relação linear entre a massa e a quantidade expressas. O declive corresponde à massa molar e então o que tiver maior declive tem maior massa molar. O 1.2 já é um exercício de cálculo. Identifica duas fórmulas moleculares, CXH10 e C3HX, para os hidrocarbonetos A e B, respectivamente, e queremos saber quanto é que é o valor do X designado nas duas fórmulas para cada um dos hidrocarbonetos. Como é que podemos calcular isto? Se eu souber a massa molar, identifico a massa molecular relativa de cada um destes hidrocarbonetos e posso trabalhá-la até identificar o valor de X, porque X átomos de carbono vezes a massa atómica relativa desse átomo de carbono mais 10 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio corresponde à massa molecular relativa. Então, como é que eu vou buscar a massa molar de cada um dos hidrocarbonetos? Vou usar o declive. Então, a massa molar do hidrocarboneto A é o declive do hidrocarboneto A. E o declive, eu vou buscar ao gráfico. O A é a linha vermelha. Aqui nos Y vou usar o valor 14,5, que eles já me dão aqui a tracejado. Podia fazer 14,5 menos 0. E no eixo do X, esta etapa aqui intermédia corresponde ao 0,25. Se eu calcular este valor, vou obter 58 gramas por mol.
O cuidado que tem que ter aqui é que, embora a massa molar tenha unidades, a massa molecular relativa não tem. Então, quando eu vou substituir cá em baixo, só uso os 58 sem o valor da unidade. X vezes a massa atómica relativa. Vou consultar a tabela periódica, a do carbono é 12,01 e a do hidrogênio 1,01. Agora, basta-me resolver esta equação. Portanto, 58 menos 10,1. Estou a fazer aqui a multiplicação do 10 vezes 1,01 e a passar para o lado esquerdo. Vai ser igual a 12,01 vezes o valor de x. Se eu dividir agora este 58 menos 10, só corrigir aqui, menos 10,1 por 12,01, já obtenho o valor de x. X vai-me dar um valor aproximadamente igual a 4. Então eu já sei que tenho 4 átomos de carbono. Portanto, isto é para a situação A. Vamos ver o que é que acontece para a B. Vou determinar o declive do hidrocarboneto B. Vou fazer a mesma coisa, y sobre x. Relativamente ao B, o y está aqui a 8,8 no gráfico. E o valor que corresponde a esse 8,8 no eixo do x é 0,20. Isto faz com que a massa molar seja 44 gramas por mol. Posso voltar para aqui para a massa molecular relativa, neste caso do C3HX, será 3 vezes a massa atómica relativa média do carbono, mais X vezes a massa atómica relativa média do hidrogênio. Fazendo a respectiva substituição, 44 é igual a 3 vezes 12,01 mais x vezes 1,01. A resolução é em tudo semelhante à anterior, portanto 44 menos os 3 vezes 12,01 é igual a 1,01x, e aqui eu vou determinar o valor de x dividindo 44 menos 3 vezes 12,01, podem ir fazendo as contas, eu fiz aqui tudo de uma vez, e obtenho um valor de x aproximadamente igual a 8. Então, vou ter 8 átomos de hidrogênio. Vamos pensar no próximo. O próximo é um exercício um bocadinho diferente e é muito fácil haver aqui confusão. Temos que, num reator, introduziu-se uma mistura gasosa constituída por 0,300 mol de monóxido de carbono e 0,300 mol de água. Portanto, basicamente eu vou ter CO com uma determinada quantidade, 0,300 mol, e água também 0,300 mol de quantidade. E a pergunta é qual é a quantidade total de átomos existente nesta mistura gasosa. Convém distinguir do número total de átomos. Para o número total de átomos, eu vou usar o N maiúsculo. Isto é o número total de átomos. Mas na realidade ele não me pergunta o número total de átomos. Pede-me a quantidade. E esta palavrinha aqui é muito importante. Quantidade, o que eu quero saber é o N minúsculo, é a quantidade em mol. Isto às vezes causa muita confusão. Então eu tenho que pensar, se eu idealizar aqui a molécula de monóxido de carbono, ela é constituída pelos elementos carbono e oxigênio. Cada molécula tem um átomo de carbono e um de oxigênio. No total tem 2 átomos. Então, basicamente, se eu quiser a quantidade de átomos, quantidade é minúsculo, não o número de átomos, presentes nos meus 0,300 mol de CO, eu vou ter 2 vezes a quantidade de moléculas. Ou seja, 2 vezes 0,300
que me vai dar 0,600 mol. Se eu fizer a mesma associação para a água é constituída por 2 átomos de hidrogênio, ou cada molécula de água, e 1 de oxigênio. No total são 3 átomos. Se eu quero a quantidade de átomos, então eu vou ter 3 vezes a quantidade de moléculas de água. Vou ter 3 vezes o 0,300, que me vai dar 0,900 moles. Isto é tudo relativamente aos átomos. Mas a pergunta é quanto é que eu tenho no total dentro do meu reator. Então, a quantidade total de átomos é somar estas duas quantidades. É a quantidade de átomos presentes no monóxido de carbono mais a quantidade de átomos presentes na água. Tenho 0,600 mais 0,900. Vai-me dar 1,500 moles de átomos. Está feito. Vamos ver mais um. Este exercício também é desafiante porque é diferente da norma. O que é que nós temos aqui? Uma piscina e as dimensões da piscina. Então, basicamente podemos pensar com o lápis que uma piscina vai ser aqui um paralelepípedo, mais ou menos bem desenhado, com 3 medidas, 8 metros, 4 metros, e podemos pensar aqui os 3 metros de altura. Se pensarem de outra forma está tudo bem na mesma, mas são as medidas mais lógicas para uma piscina. Tenho aqui a informação que a piscina está cheia de água até metade da sua altura. Então, basicamente, só temos água até 1,5 metro de altura. Depois diz para usarmos os valores da massa volúmica. Massa volúmica ou densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Para usarmos a massa molar da água, à partida podemos ir calculá-la com a massa molecular relativa, 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, mais uma vez a massa atómica relativa do oxigênio. 2 vezes 1,01 mais 16, vou obter 18,02, o que faz com que a massa molar da água seja 18,02 gramas por mol. Ainda não pensei mais nada. Também temos que ter em mente a constante de Avogadro, ok? 6,02 vezes 10 elevado a 23 elementos por mol. Queremos saber o número provável de moléculas de água que eu tenho aqui na minha piscina. O número de moléculas é dado pelo N maiúsculo. E para o calcular eu vou precisar da quantidade e da constante de Avogadro. A constante de Avogadro já sabemos, eu preciso encontrar a quantidade. Como é que eu posso buscar a quantidade? Por exemplo, através da análise da massa molar. Se eu quiser resolver esta expressão em ordem à quantidade, basta-me trocar aqui a massa molar com a quantidade. Mas para eu fazer isto, eu já calculei a massa molar, mas não tenho a massa. E isto pode ser um problema. Eles dizem para eu usar a densidade ou a massa volúmica. A densidade é o m sobre o v. E eu posso vir aqui buscar a massa para depois calcular a quantidade, para depois calcular o número de moléculas. Mas para eu poder calcular esta massa, preciso saber o volume que eu tenho de água. Mas se a água está dentro da piscina, o espaço que ela ocupa é o equivalente a um paralelepípedo. Então eu posso calcular esse volume multiplicando o comprimento pela largura pela altura.
Deve ter aqui uma cautela. Reparem nas unidades da massa volúmica ou densidade, grama por centímetro cúbico. Isto significa que as minhas medidas devem estar em centímetros. Mas tudo bem, 3 metros é 3 vezes 10 ao quadrado centímetros, 8 metros, 8 vezes 10 ao quadrado centímetros, e 4 metros é 4 vezes 10 ao quadrado centímetros. Mas cuidado, porque a piscina não está cheia de água até cima. Então, na realidade, estes 3 metros não nos interessam para nada. Precisamos é de 1,5. Podia trabalhar os 2 e dividir por 2. Vai dar os 3 metros e dividir por 2. Vai dar ao mesmo. Se eu pegar no 1,5, 1,5 vezes 10 ao quadrado centímetros. E agora vou fazer as contas. 8 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 1,5 vezes 10 ao quadrado. Portanto, se optarem aqui por pôr os 3 vezes 10 ao quadrado, não se esqueçam de dividir por 2. Isto já me vai permitir obter o volume de água que eu tenho na piscina. Esse volume é de 48 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Ok, agora com o volume já posso vir aqui calcular a massa, porque se eu multiplicar a densidade pelo volume, já a obtenho. A densidade é 1 vezes 48 vezes 10 à sexta. Vou obter a massa de 48 vezes 10 à sexta gramas. Vou avançar para a esquerda porque o meu objetivo de determinar a massa era poder calcular a quantidade. Então, esses 48 vezes 10 elevado a 6, vou dividir pela massa molar, que é 18,02. Vou obter aqui uma quantidade de 2,66 vezes 10 elevado a 6 moles. E, finalmente, posso ir calcular o número de moléculas. Já tenho a quantidade, 2,66 vezes 10 elevado a 6, vezes 6,02 vezes 10, 23, de onde se obtém uma quantidade de 1,6 vezes 10 elevado a 30 moléculas de água. O último exercício é um exercício de exame nacional. Este exercício pertence ao Exame Nacional 2019, segunda fase, e na minha perspectiva também é um bocadinho desafiante porque já envolve várias informações e ligá-las a todas. Então, o que é que nós temos aqui? A massa volúmica da substância B é 1,5 vezes superior à massa volúmica da substância A. O ideal é começarmos por traduzir toda esta informação matematicamente. Então, a massa volúmica da substância B é 1,5 vezes superior à massa volúmica da substância A. Também temos aqui informações, a massa molar da substância B e a massa molar da substância A. Depois temos uma amostra pura da substância B que tem o dobro do volume de uma amostra pura da substância A. Então, o volume da B é o dobro, 2 vezes o volume da A. O que é que eu quero saber? Determino o quociente. Um quociente é uma razão entre o número de moléculas N maiúsculo da substância B e o número de moléculas da substância A. Temos que apresentar todas as etapas de resolução. Como é que eu chego aqui? Eu, para calcular esta razão, este quociente, eu preciso saber a quantidade da substância B vezes a constante de Avogadro. E no denominador, a quantidade da substância A vezes o número de Avogadro. Eu não pus aqui o símbolo de vezes, mas posso deixar. Posso simplificar a constante e vou ficar com a razão das quantidades, que eu não tenho. Mas eu sei que a quantidade, se eu trabalhar a massa molar,
A massa molar é a massa a dividir pela quantidade, e se eu resolver isto em ordem à quantidade, vou ficar com a massa sobre a massa molar. Então, a quantidade B é a massa de B sobre a massa molar de B. E a quantidade A é a massa de A sobre a massa molar de A. Posso simplificar aqui este quociente num quociente e aplicar aqui a regra do produto dos extremos. No numerador eu vou multiplicar o que está em cima e em baixo, massa da substância B pela massa molar da substância A, e no denominador o produto dos meios, massa molar da substância B vezes a massa da substância A. Tenho agora um novo problema, é que eu também não tenho a massa. A única coisa que eu tenho é a relação dos volumes e a relação das densidades. Mas a densidade ou massa volúmica é m sobre v. Se eu resolver isto em ordem à massa, vou ficar com ρ vezes v igual a massa. E eu posso substituir a massa de B pela massa volúmica ou densidade de B vezes o volume de B. Vou lá deixar a massa molar de A porque eu não lhe mexi. No denominador, massa molar de B vezes o ρ de A vezes o volume do A. E agora, de repente, já tenho aqui coisas que me permitem fazer substituições, porque a densidade ou massa volúmica do B é 1,5 vezes a massa volúmica do A. E também sei que o volume do B é o dobro do volume do A. Fiquei aqui assim com uma expressão grande. No denominador, massa molar do B vezes o ρ do A vezes o volume do A. Nesta fase eu já tenho aqui coisas a simplificar, nomeadamente o ρ, as densidades ou massas volúmicas, e o volume. Se eu continuar, vou só colocar aqui a razão das quantidades para ajudar, e agora já posso multiplicar 1,5 vezes 2 vezes a massa molar do A, que é 116,24, e no denominador só tenho a massa molar do B, 146,16. Se eu fizer esta continha, eu vou chegar ao valor 2,39. Arredondamentos feitos, não sei onde é que eu fui buscar aqui o 3, 2,4. Então, eu já tenho o quociente, que era 2,4. Este quociente quer dizer que a quantidade, desculpem, que o número de moléculas da substância B é 2,4 vezes superior ao número de moléculas da substância A. Espero ter-vos ajudado com estes exercícios. Obrigada por estarem aí.